A nossa live hoje é sobre a cura da criança interior, né? Isso Ferida. aí. E a gente espera, assim, tirar algumas dúvidas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, de repente, assim, que a gente consiga responder ali durante a live, fica, né? Quer saber alguma coisa? A gente vai tentar, né? Vamos tentar responder. Inclusive, até foi por a gente escolheu até esse tema porque a gente teve bastante pedido sobre isso e acontece que as pessoas não sabem de fato o que que é, não tem esse conhecimento, né? E aí a gente sentiu essa necessidade de realmente falar um pouquinho sobre isso, uma coisa que é tão comum, né? No Então, dia a dia, tão comum nas nossas vidas e a gente precisa abordar realmente. sim, e depois a gente vai falar também durante a live, né, o quanto que isso impacta na nossa vida, né? O Sim, quanto que essas feridas não curadas, ao longo da vida adulta, elas vão se manifestando em formas de comportamento, né? exatamente. Você se comporta de tal maneira e você nem conecta ali que você tem alguma coisa ali que ficou para trás, mal resolvida, que você não resolveu, não ressignificou, né? Ou que você guardou aquilo dentro de você ali em aquele momento você não soube lidar com a dor, e aí você guardou aquilo em algum ponto ali do teu inconsciente. E aí é E, isso que a gente e vai muitas falar. vezes você não tem nem ideia que você tem aquele tipo de sentimento guardado dentro de você, né? E aí, ao longo da vida, ele começa a dar sinais e você começa a mostrar que realmente tem algo errado que você carrega contigo em outros relacionamentos, na tua vida profissional, com amigos, com filhos, e não adianta esconder, né? É. Sujeira para baixo do tapete, e ela vai aparecer uma hora e a gente tem que aprender a lidar. Não adianta esconder. Uhum. Não adianta esconder. E quanto eu estava falando até, quanto mais você olha, porque a dificuldade é você estar tão no automático da tua vida que você não para olhar aquilo que não tá bom, né? E aí Uhum. você não olha e vai passando batido e aquilo vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco te dá uma depressão, uma ansiedade muito forte, um desgosto pela vida ali e você nem sabe que são essas feridas, né, que precisam ser tratadas. Então, quando a gente olha para isso com um olhar assim de acolhimento, sabe? Porque quando você olha para a tua sombra e você acolhe a tua sombra, já é um início para que você comece uma cura. Agora, se você ignora, né, é a mesma coisa, você descobre uma doença e você não vai atrás, a tendência é essa doença crescer. Quando você vai atrás, quando você olha, né, com cuidado, com amor, com carinho, com acolhimento, porque ah, e assim, isso também a gente também vai falar um pouquinho, né, que essa criança ferida pode ter uma baixa autoestima, uma falta de amor próprio, né, de Eu não já olhar para si. especificar isso aí. Uma coisa que eu percebo bastante, que é um despertar. Geralmente a pessoa acaba percebendo que tem alguma coisa de errado com ela quando situações da vida dela que não são legais começam a se repetir, né? Ah, eu tive um relacionamento que não foi bacana. Aí eu passo esse relacionamento, eu me envolvo com outra pessoa. Igual. Também é a Aí um mesma coisa. terceiro relacionamento. A vida vira um vale a pena ver de novo, né? E aí, a Uhum. partir daí, acende a luz. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado, né? Acho que a gente já Sim. podia dar início, né? O que você acha? Eu acho que vamos dar início, tem 8, né? A gente espera aí que o pessoal venha chegando e não desistam de nós aí, fiquem aí. Ah, com certeza. E assim, tem 9 agora, eu acho que sim, Ana. Então, que tu quer falar um pouquinho do que é essa criança interior? Eu vou me apresentar para quem é a primeira Uhum. vez que está aqui, né? Não participou da nossa primeira live. Eu sou a Ana, sou terapeuta sistêmica, tenho formação em PNL, sou Master Healer e agora estou cursando a constelação sistêmica para encorpar nossas terapias aí. E a gente está aqui, a nossa segunda live, né, Clay? Nossa segunda experiência. A primeira foi
sensacional. Muito bom. E esse é um projeto que a gente pretende, né, com a ajuda de vocês aí, dando indicações, o que vocês querem escutar, o conteúdo. A gente vai estar trazendo sempre conteúdo aqui, discutindo, batendo um papo, né, levando vocês a conhecer um pouquinho mais e a gente trocar experiências. E essa é a segunda de mais muitas que tem pela frente, né? Com certeza. E a Com pedidos certeza. aí, nós tivemos... A gente abriu a caixinha de sugestão para as próximas lives e campeã de pedidos aí foi justamente a gente falar um pouco sobre essa criança interior, e aqui a gente vai abordar a criança interior, o que ela traz de consequência para a sua vida como adulto, o que você carrega isso, né, para a tua vida adulta, e a gente vai dar alguns testemunhos, né, e alguns casos que a gente relatou de clientes nossos que a gente viu o quanto essa criança tinha problemas e isso acarretava na vida dela, né? Em vários campos da vida dela, e a gente vai trazer justamente essas reflexões aí. A gente acredita que vai ter muita identidade no que a gente vai falar, porque a criança está aqui dentro, né? Então, vai ser bem acolhido o tema. Sim. Você acabou a tua parte? Pode se apresentar. Tá bom. Então, eu sou Eclei, eu sou mãe da Júlia e do Pietro, eu sou professora há 22 anos no estado e agora eu sou Master Healer, como a Ana, e também estou me formando agora consteladora familiar. E a gente está aprendendo muita coisa, né? E quando a gente aprende muita coisa, a gente quer compartilhar, a gente gosta, eu gosto muito de compartilhar. Quando eu vejo, eu tô compartilhando, sabe? Seja a minha história, porque nós, como healers, né, a gente aprendeu a se autocurar. Eu já vinha no processo de autocura há muito tempo atrás, porque eu tive problemas emocionais também, né? E aí eu comecei essa busca. Por isso que quando eu disse para vocês, olhem para vocês. Primeiro olhem para vocês. Parem de olhar para o mundo lá fora e cheio de reclamações, de coisas que não estão certas, né? De indignações. E comece a olhar para você, comece a olhar para o teu interior, né? Porque aí você vai ter uma verdadeira conexão, que foi o que aconteceu comigo. Então, a cura, ela começa quando você olha para você. E às vezes você também, por você não olhar para você, você não percebe tudo que você pode ir buscar, tudo que você pode curar, né? Então, eu vou contar uma história para vocês, para ilustrar essa criança interior que a gente está falando aqui com a Ana. O que seria essa criança interior, né? Essa criança interior, ela... Tu falou sobre a criança interior? Não, né? Vou fazer a introdução aqui do nosso tema. Então, tá? Eu vou deixar você fazer. E aí a gente entra contando todos os casos, né? Alguns casos para exemplificar e acredito que as pessoas vão ter bastante conexão. Quando a gente fala de criança interior, nada mais é do que um estado seu de consciência, né? É quem você foi na tua infância, com todas as emoções e todas as vivências que você teve na tua infância, né? Vivências positivas, vivências nem tão positivas assim, né? Todo ser humano tem experiências boas e também tem todas ruins. Também tem opções ruins, né? E ainda bem, né? Se a gente tivesse tudo só bom, a gente não aprenderia a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa que se conhece e a passar por todos os caos que a vida vai nos proporcionar, né? E todos esses sentimentos que a gente vive na infância, eles ficam armazenados dentro da gente, eles ficam dentro do nosso subconsciente. E eles estão ali o tempo todo. Então, muitas vezes, a gente tem comportamentos que a gente não entende, e quem está falando mais alto é essa criança. É essa criança que lá atrás teve feridas, né, que teve experiências desagradáveis, que teve necessidades que não foram atendidas, negócios mal acabados, né, nessa relação aí primordial e na sequência a primeira relação que é dos pais com os filhos. Então muita coisa que não foi resolvido e dentro dela ficou
faltando. Ficou faltando ou ficou outros sentimentos em excesso. E isso tudo abala, né? O relacionamento que essa pessoa vai ter no futuro, todo tipo de relacionamento, seja com familiares, seja com filhos, seja com esposo, com colegas, até mesmo, inclusive, o relacionamento que ela tem com o dinheiro, né? Então ela carrega essa bagagem e essas deficiências emocionais ao longo da vida dela, né? Vários sentimentos que a gente pode falar aqui, traumas, dor, medo, frustração, raiva, se sentiu abandonado, se sentiu só, sente culpa, humilhação, né? E isso ela carrega. E aí, quando a gente fala com muitas pessoas, eu já sou um adulto, não tem essa questão de ter que lidar com criança ou não. Eu já sou adulta, aquela minha fase de infância passou e agora eu tenho que lidar com a vida adulta. E não é assim que funciona. A gente sabe na prática que se a gente não acolhe, não escuta o que essa criança que viveu tantas experiências, né, e que não tinha maturidade naquele passado, e se a gente não para olhar o que essa criança tem a dizer, a gente não vai ser um adulto capaz de viver os nossos conflitos, a gente não vai ser um adulto com capacidade emocional, né? Vai carregar um monte de problema, vai transferir todos esses problemas para as pessoas ao redor, né? E vai viver se queixando, vai viver naquela vida que a gente comentou no começo, né? Que é a vida do vale a pena ver de novo. A vida vai sempre se repetindo, porque assim, se eu sou o autor da minha vida, eu estou programado com um monte de coisa, de bagagem lá de trás. Eu não conserto essa bagagem. A vida vai continuar se repetindo, porque eu, autor da minha vida, continuo fazendo as mesmas coisas. Então eu preciso mudar. Eu preciso olhar para mim e enxergar. O que essa criança tem a dizer, né? A gente tem que, primeiramente, acolher. É o primeiro passo. Olhar para si e se acolher. Para depois começar esse processo de cura, né? Quando a gente fala das crianças, tem muita bagagem, né, que a criança emocional nossa traz do passado. Mas são 5 feridas que a gente lida primordial, né? Que são as feridas da criança interior. Eu vou falar um breve resumo, porque tem muita coisa, né, que a gente pode entrar, mas ele traça alguns perfis. E aí, quem está escutando a gente, de repente, pode falar assim, nossa, eu me identifico com isso. Eu ajo dessa forma, né? E aí você pode puxar ganchos com experiências que você teve lá atrás, né? Uhum. Quantas pessoas sentem 1, 2, 3, se sentem enquadradas aqui, inclusive, às vezes, até nas 5 feridas. Então, isso é um ponto de alerta para você olhar e falar assim, me senti assim lá atrás, vivi essa experiência. Então, tá explicado por que eu tô agindo de tal forma, né? Então, é um breve resumo aqui. Eu vou começar pela ferida da rejeição, tá? Eu fiz uma colinha aqui, porque tem bastante coisa. Uhum. Um adulto que ele sentiu rejeição, ele tende a repetir essa rejeição. Primeiro, ele se auto-rejeita e ele rejeita o outro também. Porque ele está marcado, ele está programado que a rejeição é uma coisa que faz parte dele. Em muitos casos, a própria rejeição ela é uma autodefesa. Eu vou reagir para me proteger, né? Então, ele age dessa forma. Ele reage tanto ao meio externo que ele se acha não merecedor, inclusive, das coisas boas que chegam na vida dele, né? Porque como ele foi rejeitado, ele se sentiu diminuído. Então, quando ele recebe coisas boas, né, que são mérito dele, ele acha que ele não é merecedor daquilo ali, né? E uma outra consequência do comportamento muito claro da pessoa que foi rejeitada, o que acontece? Ele acusa outras pessoas de rejeitarem ele, mas na verdade não são as pessoas que estão rejeitando ele. Ele que tem uma tendência a se isolar. Porque na consciência dele, por causa da rejeição, ele se isolou de todo o resto, ele involuntariamente e inconscientemente, ele mesmo se isola. Então não são as pessoas que estão rejeitando, é ele que está se isolando e não quer contato, né? Só que ele vê sobre uma outra perspectiva. Uma outra ferida é o abandono, tá? Quem sofreu abandono vive constantemente com o medo da solidão. Ele não dá conta de estar sozinho, né? Ele tem uma dependência emocional muito grande de todos que estão à sua volta. A solidão para ele realmente é um negócio que machuca, né?
E a vida dessa pessoa realmente ela é um paradoxo, porque quem viveu o abandono tende a abandonar as pessoas. Em vez dele corrigir a rota e falar, eu passei pelo abandono, eu não faço o mesmo, o que, que ele passa a fazer? Ele passa a abandonar relacionamentos e projetos pessoais. Ele abandona. E aí depois vem a culpa, porque ele abandonou e aí ele sente o que ele mais teme, que é a solidão. Ele sofre por ter abandonado, se sente culpado pelo que ele fez e depois ele se sente sozinho. O sentimento que ele mais teme, que é a solidão, ele acaba colhendo isso, né? Ele tem uma frase muito forte dentro da mente dele e eu me identifico, porque eu, inclusive, já tive esse trauma. Eu te abandono antes que você me abandone. Então, é uma autopreservação. Ele prefere abandonar primeiro para não passar por isso de novo, né? Uma terceira ferida é a ferida da humilhação. A humilhação, ela envolve humilhações verbais, comparações, o bullying, ser ridicularizado, ser envergonhado pela sua aparência física ou pela sua atitude, né? A humilhação envolve todos os tipos de abuso, inclusive o abuso sexual, né? E as pessoas que sofrem humilhação são pessoas indecisas, inseguras, tímidas, sentem muita culpa e muitas vezes elas se sentem não merecedoras de tudo que acontece na vida delas. Inclusive o fato próprio de existir. A sua própria existência para ele é conflitante. Ele acha que ele não é merecedor daquilo ali. A gente vê muitos casos de pessoas que já tiveram tentativa de suicídio que têm um trauma muito enraizado de humilhação, né? E tem também uma necessidade incrível de atender a todos, né, para que ele seja aceito, para que ele não passe por esse trauma de humilhação novamente, né, e a pessoa acaba se anulando, né, deixando aquela parte, o que ela de fato quer de lado. A outra ferida, bem comum também, é da traição, né? O adulto que passou por essa ferida na infância, se sentiu traído pelos pais, por algum motivo que ele acolheu, né, ele é um adulto desconfiado. Né? Ele não confia, ele não se permite confiar em ninguém, em nada. Ele tá sempre com o pé atrás. Ele morre de medo de alguém contar qualquer tipo de mentira. Se ele suspeitar que seja uma mentira, ele já fica com o pé atrás. Ele já se arma, como se fosse um bicho encurralado mesmo, né? E inconscientemente ele tem dentro dele a seguinte frase: não confie em ninguém. Ninguém é confiável, todo mundo trai. Como ele está programado a isso, porque a pessoa com quem ele teve a primeira relação, que foram os pais, o traiu, está muito enraizado para ele que trair, mesmo que ele não aceite, foi o que ele recebeu. Então a traição convive com ele. Então ele acaba atraindo para eles, essas pessoas atraem para elas situações de traição, porque ela está tão programada na traição que ela atrai traição dos outros, né? Ela vive inevitavelmente ela vai passar por situações de traição na vida dela. Outro caso é injustiça. A pessoa que foi injustiçada, ela é uma pessoa que ela tem um descontrole emocional muito grande com qualquer relação, com qualquer situação que aconteça na vida dela que ela considere injusta. Ela é neurótica, ela sai do controle, ela quer lutar pela justiça que ela considera verdadeira a todo custo, tá? Ela tem um medo de errar, né? Porque ela sente essa cobrança com ela mesma de ser perfeita, ela tem que agradar o tempo todo, ela busca um perfeccionismo que muitas vezes ela não atinge, porque essa perfeição não existe, é inatingível, e ela fica frustrada por causa disso. Né? E por conta também desse excesso de justiça, de achar que faz tudo, né? Ele fica uma pessoa muito autoritária. Então acaba afastando, tem um problema de convivência aí com as pessoas por causa desse excesso de perfeição que ninguém atinge, nem ele, nem ninguém, né? E esse autoritarismo que dificulta aí as relações, né? Então essas são as cinco feridas assim que a gente considera principais quando a gente
trata essa criança interior. E agora a gente vai exemplificar, né? Em casos que a gente observou isso assim, Reais. claramente descrito, inclusive com comportamentos, né? Uhum. Então agora chegou a minha vez, né, de entrar na história. E eu vou entrar na história literalmente, né? Vou entrar na história de verdade, contando a minha história aqui para vocês, porque eu fui uma criança que me senti ferida, né? Me senti rejeitada, me senti abandonada. Só que tem um detalhe, meus pais não me abandonaram. Olha só que legal. Meus pais, na verdade, não me rejeitaram, só que eu me senti, naquele momento da minha vida, que eu vou contar minha história desde o começo, eu acho que vale a pena, porque eu acho que vai ilustrar muito o que nós estamos falando de criança ferida, né? E saibam que eu, aos 45 anos, eu tratei essa ferida. Aos 45 anos. Eu fiz muita escavação usando Energy Healing, e eu consegui entrar num nível de consciência e de cura mesmo, e eu consegui tratar. Então, a minha história é assim, a gente sempre morou no sítio, né? E naquela época, eu tenho 45 anos, naquela época era tudo muito difícil e tal. E a minha mãe, óbvio, né, me teve e tal. E só que quando eu tinha 3 meses, aconteceu ali que ela engravidou da minha irmã, né? Então, ela tinha 19 anos, né, praticamente uma criança, e eu, um bebê, e ela com outro bebê na barriga, né? Então, hoje eu sei o emocional dela, como é que ficou ali, né? Mas essa criança, Eclei, pequenininha, não tinha como entender a situação, né? E aí que surgiu toda a questão. Então, quando a minha mãe teve a minha irmã, eu tinha 11 meses. E aí, a saída que meus pais acharam ali para ajudar a minha mãe, né? Era que eu ficasse com meus nonos. E os meus nonos, eles eram muito carinhosos, sabe? Eles me deram todo o amor, todo o carinho, tudo que uma criança podia ter. Só que, o que aconteceu? Essa criança que foi morar com os nonos, ela se sentiu rejeitada pela mãe, né? Eu não tenho muita, assim, lembrança de rejeição do meu pai. Mas da minha mãe, eu lembro que, assim, ao longo da minha vida adulta, porque eu morei com meu nono até os 4 anos, mais ou menos, e tive muito carinho lá. Mas, quando eu voltei para casa, eu olhava para minha mãe e era como se eu não pertencesse, sabe? Eu tinha essa sensação assim, eu não conseguia entender, porque com 1 ano, mais ou menos, eu já tinha um entendimento, né, que era a minha família, meu pai e minha mãe. Aí me tiraram da minha família ali para morar com meu nono, uma criança de 1 ano, então você analise. Aí eu fiquei, acho que até uns 4 anos lá, e quando eu voltei, eu já não me sentia mais, sabe? Eu tinha amor da minha mãe, eu tinha carinho, eu tinha cuidado, eu tinha zelo, só que eu não acreditava, sabe? Eu não me sentia amada por ela. E assim, e a minha irmã, essa minha irmã, que eu acho que não sei se ela tá na live agora, mas assim, ela, que a gente tem uma diferença de 11 meses, eu olhava pra ela e eu olhava ela e eu via como uma inimiga, como alguém que tirou meu colo, sabe? Então aquela criança ali, a Ecleide, 4 aninhos, ela não soube lidar com isso, né? E ela voltou para casa, ela teve todo o amor e todo o carinho, só que ela não se sentia amada pela mãe. E isso durou muito tempo. Eu lembro assim que meus relacionamentos, a minha vida, sabe? Eu sempre pensava assim, não, eu não queria casar. Eu não via um fundo, sabe? É uma coisa assim tão louca que a gente começa a pensar assim, nossa, né? E claro, depois eu casei, tanto é que não deu certo, primeiro casamento, e aquela coisa toda, e depois, né, houve separação. E eu sempre buscando, né? Sempre buscando assim, que eu tinha um vazio lá dentro, que eu não sabia o que era, porque naquela época, né? Na verdade, eu comecei a estudar física quântica, comecei o Energy Healing, aí eu comecei a entender o que aconteceu comigo, né? E aí eu entendi a rejeição, eu me senti uma criança totalmente rejeitada pela minha mãe. E a minha mãe, eu lembro que eu era adulta e a minha mãe me abraçava e me beijava e ela me pedia abraço. E eu, assim, eu não fazia questão nenhuma de dar um abraço nela. Não fazia questão. E às vezes, quando ela dizia assim, que me amava, eu dizia, olha, isso aí é balela, tu não me ama coisa nenhuma. Que se tu me amasse, tu não tinha feito o que tu fez comigo, né?
tu entendeu? E porque ficou lá. Então, lá no meu inconsciente infantil, tinha muita ferida de rejeição, muito abandono, sabe? Se sentia abandonada, trocada. E aí eu voltei para casa e pasme. Eu tenho 45 anos e eu, assim, eu sempre tive. Eu era tratada igual, mas eu não me sentia igual. Eu não me sentia igual, a verdade era essa. Tipo, parece que meus irmãos, eles sabiam mais que eu, eles tinham mais direito que eu não me sentia merecedora, assim, de muita coisa, e aí eu comecei a buscar, olha só que interessante, depois a gente vai falar das 7 personalidades da pessoa que sofre, né, que sofre abandono, rejeição, o que você sentiu, né, que você sentiu, porque não é que sofreu. Então, eu sempre comecei a buscar, porque tinha um vazio dentro de mim. Tinha um vazio e aquele vazio eu tentava preencher assim. Primeiro eu tinha que ter a minha casa, depois eu tinha que ter o meu carro, depois eu tinha que. E aí, quando eu tinha, aí eu construí a minha casa, aí eu era realizadora, né? Porque dos 7 perfis ali da criança ferida, os 7 perfis, até assim, ó, eu era realizadora. Eu acho que dos perfis foi o melhor ainda que eu consegui ser. Porque eu era a realizadora. Mas tem a vítima, que com certeza eu acredito que é um dos piores perfis. É aquela pessoa que está sempre se queixando e botando a culpa nos outros. E a minha vida não dá certo por causa dos outros. E tá, eu acredito que é um dos os piores perfis. E tem a generosa, que se torna uma pessoa muito generosa, dá, né? Mas não dá muito para si. Não dá para os outros. Então, a tirana, né? A cuidadora, que cuida dos outros, não cuida de si mesma. E tem a pacificadora e a sabotadora, que é essa que vive mesmo, assim, com muito trauma de culpa, né? Tá sempre se sabotando. Então, eu sou a realizadora, sabe? Nesse perfil ali, eu me encontrei na realizadora. E só que assim, é aquela realização que nunca chegava, entendeu? Tipo, primeiro eu tive a casa, depois eu tive o carro, aí depois eu quis fazer mestrado, aí eu comecei o mestrado, mas não estava bom, nada me satisfazia, sabe? Por quê? Porque aquele vazio estava lá dentro. Então, quando eu comecei a descobrir isso e comecei a olhar para esse problema e comecei a dizer, não, a Eclei, ela precisa ser curada. E aí eu fiz todo o processo que a gente sabe, que a gente faz da cura da criança interior, né? Que é você se amar, que é você se respeitar, que é você perdoar, que é para assim, faz todo o processo assim de cura, né? E eu também tive muitos encontros assim com a minha mãe. Tô emocionada. Toca nas nossas feridas, né? Uhum. E eu acho assim, eu tenho certeza que eu curei a ferida, porque agora eu não preciso muita coisa para me realizar. Antes eu precisava, assim, eu tinha que buscar para assim, me realizar. Então, assim, eu percebi que eu curei, por quê? Porque agora eu não preciso muita coisa, sabe? Eu me realizo com as coisas que eu tenho, eu agradeço muito as coisas que eu tenho. Então, assim, se você também passa por situações parecidas, olhe para você e busque pessoas que possam te ajudar. Não é porque eu e a Ana podemos ajudar que a gente está dizendo assim, não, ó, vem até nós que a gente te ajuda, mas procure a pessoa que você confia, que você gosta, Estende a né? mão, Que você né? vê Cara, eu tô aqui, me ajuda. eu tô aqui também, mas enfim, né? A gente tá aí, Exatamente. mas assim, procure, olhe para você, né? Que tudo tem jeito. Você imagina, eu ia viver uma vida inteira e não ia me sentir realizada. O momento que eu me curei disso tudo, agora eu me sinto realizada, sabe? Eu até, inclusive, assim, em outros tempos eu jamais me exoneraria de um concurso público como eu fiz. Porque eu era realizadora, imagina, eu conquistei 2 concursos públicos, né? E daí agora eu pego e me exonero. É que eu vi assim, ó, que tem muita coisa que a gente pode viver, né? Que a gente pode se preencher, que é legal e que basta estar ali de verdade, que tudo é bom, sabe? Tudo é bom. Eu digo assim, até você aproveitar o que você tem de mais simples na tua vida. É muito bom. E quando você tem essas feridas abertas, parece que você não aproveita quase nada. A sensação é que você patina e não chega a lugar nenhum.
sabe? Aí você vive a repetição, aí você vive fazendo tudo igual, né? E uma coisa assim que eu notei, que eu não me sentia pertencente, porque eu me excluí, sabe? Não é que eles me excluíram, eu me excluí da minha família, num sentido assim, emocionalmente, né? Que eu achava assim que eu não pertencia, e isso é um baita de um conflito também, né? Se você se enquadra nisso, parece que eu não pertenço para essa família, parece que eles não me amam, parece que eles me olham diferente, parece que eu não sou igual. E assim, começa a prestar atenção, porque tem ferida aberta aí. Tem ferida que precisa curar, sabe? E eu e a Ana, a gente tá aqui, né, Ana, para curar, Com mas, certeza. enfim, o que a gente diz é assim, busque, né, com a pessoa que você confia. Se for em mim, se for na Ana, se for em alguém, busque. A gente até fala bastante que a gente defende muito o nosso instrumento de trabalho, que é o Energy Healing. Igual eu vi um comentário aqui, coisas que psicólogo não resolve e o Energy Healing resolve. A gente levanta muito a nossa bandeira da nossa ferramenta porque ela é muito assertiva, né? O que está lá dentro dessa caixinha que é a mente humana, que é né, cheio de peças e muitas coisas bagunçadas, você chega direto na crença. Você chega direto naquilo ali que está incomodando e que vem uma vida lá dentro te programando e fazendo com que você tenha esses mesmos comportamentos, atraindo para a tua vida justamente o que você não quer. A partir do momento que a gente identifica que você tem essa crença e a gente te liberta, porque a gente simplesmente reprograma o subconsciente. A gente faz com que aquela situação dolorosa que você viveu lá atrás, acabou. Você viveu, você não vai esquecer, mas ela não te traz dor mais. E você passa a colher, se o fruto de tudo isso para você foi responsável, no teu caso, Clay, a minha mãe, eu limpo esse relacionamento com a minha mãe. Eu mantenho com a minha mãe o que é saudável, o amor que ela tem para me dar, e não os erros dela. Porque a gente não está aqui para julgar erro de ninguém. Os pais os pais estão sempre na busca do melhor para o filho. Porque o amor é acima de tudo. Só que nós somos seres humanos e a gente vai errar muito. Né? E a gente não sabe justamente como que esse filho acolheu. A Clay, em momento nenhum, deixou de ser amada, mas ela acolheu como falta de amor, Não se como sentia. rejeição. Né? Sim. Então, assim, é nesse momento que a gente entra tirando isso daí que está machucando. E aí você tira aquela lente daquela tristeza, daquele drama que você tem dentro do teu coração e você passa a enxergar outro lado, né? Eu acolho, recebo minha mãe e meu pai com tudo de bom que eles fizeram e a vida segue. Eu quero ser uma pessoa melhor, inclusive para os meus filhos, para o meu marido, para os meus sobrinhos, para minha família, com quem eu for me envolver, né? Sim. Com certeza, Ana. E às vezes também nem precisa acontecer algo assim como aconteceu comigo, né? Às vezes é uma coisa até bem mais simples, às vezes porque assim, ó, como a gente convive muito, né? Principalmente com os pais, mas pode ser com avós, pode ser com tios, isso daí não tem que ser necessariamente com os pais. Mas assim, às vezes uma fala que eles te falam ali, que eles estão nervosos e que eles te falaram de um jeito bruto, né? De um jeito brusco. E às vezes com raiva ou coisa assim, e você não sabe significar aquilo, você não consegue entender aquilo, pronto, já fica ali no teu inconsciente te bloqueando. E você nem sonha, ó. Agora eu tenho um caso, né, que é de uma pessoa que convive conosco ali, nosso grupo de healers, né, e ela disse assim, que ela teve um trauma lá, tipo um sentimento de fracasso muito grande, quando ela cozinhou um arroz. Olha só, gente, como a coisa ela é simples. E para acontecer, não precisa muita coisa. Elas tinham irmãos, assim, tipo 10, 9 irmãos. Naquela época, as mães tinham mesmo muitos filhos, né? E elas ficavam em casa para cuidar da casa, para fazer a comida, enquanto os outros da família iam para a roça, iam para trabalhando na agricultura, né? E daí ela falou assim, que era a vez dela de cozinhar, e ela cozinhou um arroz e deixou queimar o arroz. E aí, sim, quando ela colocou na mesa para a família comer e tal, o pai dela olhou para aquele arroz e disse assim, nossa, mas como que tu deixou queimar esse arroz? E aí, ela se trancou ali, ela correu pro quarto, ela contou e começou a chorar.
E assim, e ela falou assim, e ela foi escavar depois de muito tempo aí, né? Que aquele sentimento de fracasso por ter queimado o arroz estava lá no inconsciente dela. Aí o que estava acontecendo? Muitas vezes ela não prosperou, não prosperou no trabalho, não prosperou, trocou de profissão várias vezes, de firma lá, de abrir firma, abrir o comércio, e assim, ó, sempre quebrava, porque ela se sentia o quê? Um fracasso. Foi fazer a escavação, viu que o problema era o arroz queimado. Me chamou muita atenção, porque um fato tão Tão comum, né? simples. E fez um estrago tão grande nela, porque ela era uma criança de 10 anos e ela não soube entender que o pai dela não quis magoá-la, né? Mas ela entendeu que ela era um fracasso. Então, gente, as coisas elas são simples para acontecer. Então, por isso que a gente tem que se olhar. Eu sempre falo isso, sabe? Eu chego até a ser chata, assim, de tanto que eu falo, ó, a gente tem que parar de olhar os outros e olhar para si, né? Porque quando você descobre o potencial que você tem, o poder que você tem dentro de você, até para se autocurar e até para ir para frente, até para ser uma pessoa, ser uma fortaleza, né? Porque você tem esse poder. Quando você desbloqueia, né? A gente faz isso com Energy Healing e reprograma, né? Assim, você vira numa fortaleza, como se disse assim, ó, ninguém mais me incomoda, a minha vida flui. É como se Tô você segura. tirasse um monte de lixo que tá lá no teu inconsciente de não merecimento, de sentimento de fracasso, de sentimento de rejeição, do eu não pertenço, eu não faço parte dessa família, ou eu não me sinto que eu sou parte. Então, quando você tira e limpa esse lixo do teu inconsciente, né, que é o teu sentimento, né, o teu inconsciente é o teu sentimento, porque a gente tem, o sentimento a gente sente nos órgãos, olha que legal, não é no cérebro. A gente sente nos órgãos, que é no corpo, no coração, o amor, né? O medo pode ser na barriga ali, no intestino, no ânus, né? Então, assim, esses sentimentos, eles te bloqueiam. Sentimento de fracasso, sentimento de rejeição, que essas crianças da vida aí, que todas, né? Eu acredito que se a gente for ter uma conversa com cada um, a gente teria uma riqueza de conteúdo, porque cada um traz as suas histórias, né? Às vezes, assim, por causa de coisas, às vezes até fidelidade à família, né? A questão de prosperidade, muitas vezes você não prospera porque você é fiel à tua família que não prosperava, entendeu? E todas essas crenças, e tudo esses lixos, né? Que não servem para nada mesmo, a gente pode, né? Simplesmente assim, num passe de mágica, tirar com Energy Healing. Isso que é legal, né, Ana? Exatamente. E você vai restabelecendo relações, né, que não estão boas, porque como uma pessoa ferida, ela agride, ela tenta se esquivar, né, de tudo que possa te machucar, e porque na verdade ela também não parou para olhar para ela, né? E aí isso daí se reflete em toda uma cadeia, né, da vida dessa pessoa, em todos os ramos. As pessoas falam assim, nossa, mas eu queria tanto prosperar, tudo que eu faço, não consigo ganhar dinheiro. Mas, gente, se você não se relaciona bem com seu esposo, com seu pai, com a sua mãe, Consigo mesmo. com o seu filho, e primeiramente com você e toda a tua história e a sua criança, como você se relaciona com o dinheiro? O dinheiro é consequência. Uma pessoa que não lida com sentimentos, não lida com todo mundo à sua volta, não lida menos ainda com o dinheiro. O dinheiro ele acaba sendo uma consequência quando todas essas outras áreas de relacionamento estão bem. Tudo começa a fluir. Agora, se tem problema, né, na tua casa, na tua família, enxerga, para olhar, olha para você, né? Agora eu vou dar seguindo a linha da Clay, ela deu um testemunho, né? Eu nunca tinha dado testemunho, eu vou dar também um testemunho. Ela falou muito dessa questão aí de não pertencimento, de rejeição. O meu caso, na verdade, é assim, meus pais se separaram, né? Minha mãe sempre foi o pai e a mãe dentro de casa, porque ele, desde a separação, sempre foi muito ausente. E eu tinha 9 anos quando tudo isso aconteceu, e eu tinha raros contatos, e enfim, por motivos aí de discussões entre eles, eu acabei não tendo mais contato com meu pai. Até então,
como eu tinha minha mãe próxima, tinha ficado não muito claro isso, né, com a ausência dele. Eu sabia que era meu pai, era parte da minha família, mas eu me acostumei com a situação de só ter minha mãe, né? Então, quando você falava do meu pai, eu sentia saudade, essa saudade foi diminuindo, porque cada vez menos eu via ele, né? Até que se passaram 25 anos praticamente, né? E hoje eu sei que ele é falecido, mas eu fiquei 25 anos sem contato com ele. E aquilo ficou adormecido dentro de mim. Um dia, eu e a Clay, a gente estava conversando, e aí a gente, até inclusive falando sobre essa questão de material, da gente montar a live e tudo mais, e eu falei assim, olha, eu nunca lidei muito, nunca mexi muito na ferida do meu pai, ou então acho que não quis mexer para não doer. E aí eu fui mexer com isso, e aí apresentou que eu tinha esse trauma do abandono, muito forte dentro de mim. E aí eu comecei a ligar as peças do quebra-cabeça. Porque essa frase que eu falei para vocês do abandono, que é esse paradoxo, né? A pessoa tem medo de ser abandonada, mas ela tende a abandonar. Ela abandona relacionamentos, ela abandona projetos, porque eu prefiro abandonar do que ser abandonada. E eu percebi que era justamente isso que eu fazia. Eu preferia correr o risco, né, de sofrer ali, me sentir sozinha, que é o medo mais comum, que é a solidão, mas eu preferia abandonar antes do que ser abandonada. E esse medo da pessoa abandonada, me abandonar, era uma coisa que eu criava, né? Se eu começava um relacionamento e eu percebia que a pessoa, assim, estava muito legal, eu falei, ai, mas eu acho que não é bom me empolgar não, porque daqui a um pouco essa pessoa vai me abandonar e eu vou ficar sozinha, então eu vou abandonar primeiro. Então, quantas vezes eu fiz isso? Né? E aí eu falei pra ela que eu me sentia até fria, porque eu não tinha muito medo, assim, de abandonar. Ah, não! Ah, deixa pra lá. Porque isso pra mim virou uma coisa natural. E aí a gente foi fazer, testou todos os traumas e tal. Isso aí muito forte, muito enraizado, né? Clay, teve que fazer até de outras formas, porque tava assim, enraizado, realmente não queria sair essa crença, esses traumas e tal. E saiu. E aí eu me senti assim, muito mais leve. Eu me senti que eu não precisava viver com isso. Eu senti e sinto hoje que eu tenho que carregar só o que ele trouxe de bom para mim. Que eu tive uma infância muito boa antes dele ir embora. Eu tive memórias maravilhosas com ele. E é isso que tem que ficar. É isso que tem que perpetuar dentro de mim. E eu tenho que repassar isso pro meu filho, pra minha filha. É o que ficou de bom. Eu não quero essas marcas me trazendo pesos e não deixando eu caminhar e atrasando, né, todo o caminho que eu tenho aí pela frente. Então, para mim foi libertador. Eu não tinha mexido na ferida porque eu estava com medo do que eu ia achar. Eu achei, acolhi e foi a melhor coisa que eu pude fazer, porque eu tô leve. Eu tô leve e eu sei que não é esse caminho. Não é abandonando que se cura um abandono. Não é por aí. Né? Muito pelo contrário, eu tenho que fazer o contrário. Se ele me abandonou, né, eu tenho que entender que é justamente isso que eu não quero. Eu sofri isso, eu não posso repetir. Né? E aí agora você olha sem a lente do trauma, sem a lente da ferida dessa criança que está presa aqui, que tem sentimentos. Né? Eu tenho que deixá-la livre e saudável, para eu ser um adulto saudável. Né? Eu até ainda brinquei com você. Lembra que eu disse, Ana, tu tem trauma. Lembra que nós estávamos conversando? E aí você disse assim, eu disse, Ana, tu tem trauma, vamos fazer uma sessão. E aí eu disse, eu acho que vamos fazer uma sessão, porque vai que tu queira me abandonar, eu não vou querer. Então, antes que tu me abandone, vamos fazer a sessão, vamos tirar tudo isso aí. Não. Eu tenho que ganhar, sim, não posso perder. Vamos tirar isso daí, porque eu não quero ser abandonada também. Daí, mas na brincadeira, né? Mas enfim, isso é muito legal, né, Ana? Saber que existe uma ferramenta que pode fazer isso já é um... Nossa, é incrível, um alívio, né? É um alívio. E você vê que os testemunhos das pessoas que passam por essas limpezas e essas curas de trauma é uma coisa muito boa e é muito rápido. Né? Que nem eu atendo, às vezes, pessoas, adolescentes, né? E você tem relatos dos pais de falar, nossa, ela mudou de comportamento. Nossa, ela tá diferente, ela tá mais segura, ela tá se posicionando, ela tá... mais leve. A vida tá caminhando depois que isso acontece. E às vezes a própria pessoa não percebe, porque ela tá naquela vida, né? Mas o de fora percebe com nitidez que é outra pessoa. Isso é maravilhoso, né? Verdade.
Ana, a gente só vai falar bem pouquinho aqui, porque nós temos mais, o quê? 5 minutos em torno, que a gente quer acabar a live com 55 minutos, né? Então, Pra não assim, ficar tão intenso. a questão do abuso, né, que é uma coisa tão pesada e tão chocante de a gente falar disso, mas quantas crianças são abusadas, né? Sexualmente, moralmente, de Infelizmente. diversas formas, humilhadas, criticadas. Então, tudo isso também a questão do abuso, ela também está ligada à questão do peso, né? Então, quando você tem aquela coisa assim, que tem que na minha falta, na minha rejeição, eu tinha que realizar coisas, tá? A pessoa que sofre, uma das coisas que pode, não é que seja uma regra, né? Porque cada um é cada um, e cada um ela enxerga de um jeito, sempre de um jeito. Isso tudo é muito pessoal e muito individual. Mas assim, a pessoa que sofre um abuso, por exemplo, ela tem uma tendência enorme de comer muito. Então, as pessoas que têm um peso, tipo, que estão sempre fazendo dieta e que não conseguem, e que parece que tão, né, não conseguem emagrecer, que tem um peso maior, assim, no corpo, enfim, né, na balança, também pode estar ligada a essa questão, né, que tem que trabalhar. Não adianta você colocar tudo que você sentiu, tudo que você sofreu, colocar tudo embaixo de um tapete, como se diz, e ignorar. Porque você vai continuar comendo muito, você pode ser na comida, pode ser no álcool, pode ser na droga, pode ser em outras maneiras, no sexo, pode ser no sexo. E o vazio continua, né? E aí o Vai vazio continuar. continua e nada supre, nada supre, nada supre. E muitos começam a engordar na questão do físico, né? Que daí se cobram na comida. Então, se você não olhar para essa criancinha ferida e outra, essa criança, ela tá dentro de ti. Você não vai se livrar dela, entendeu? Você tem que olhar, acolher, porque assim, essa criança, você só vai ser um adulto completo quando você pegar essa criança no colo. Quando você abraçar essa criança, quando você dizer, ó, você é minha e eu tenho que te cuidar. Não é ninguém que tem que te cuidar. Eu tenho que te cuidar. E se você sofreu algum abuso, eu vou ajudar você a curar. Porque a gente está falando assim no sentido simbólico, né? De usar a criança, porque essa criança ela nos acompanha, não importa se você tem 50, se você tem 60, se você tem 70, né? Ela te acompanha. E se ela sofreu traumas e feridas, se você não olhar para isso, tudo vai continuar. E muitos casos, né? Isso vem para doença física também, que a gente sabe, né? Dores, cânceres, porque muita relação de doença emocional com física, né? A depressão, dores juntas, problemas articulares, fibromialgia, o próprio TDAH, angústia, né? Que é esse transtorno de concentração, aprendizado, que a gente vê cada vez mais comum, relação com essa criança ferida também, né? Então, relacionamentos que não dão certo, problemas, distúrbios alimentares, tanto come muito ou não come nada, ou tem outros transtornos, bulimia, né, obesidade, muita relação com a parte emocional, né, relacionamento com os pais, primordial, né, que essa criança, por que a gente fala muito da questão assim com os pais? Porque a criança, o primeiro relacionamento dela é com os pais, então a chance desse trauma vir dos pais é gigantesca. Outros traumas acontecerão na vida, de fato, né? Muitos outras pessoas serão responsáveis, mas os principais, a base vem deles, porque é o primeiro contato com o mundo, né? Não culpando eles jamais, né? Que eles são a base de tudo. Mas a gente pode curar essas feridas, que muitas vezes eles nem tiveram noção do mal que causou para você, né? Você é o caso disso. E quantas outras falam coisas que é tão hoje bobo, mas que foi tão sério no momento, né? Mas a grande questão é olhar para si mesmo, né? É acolher, é buscar ajuda, né? Eu acho que essa é a saída, e não empurrar para baixo do tapete, viver que a maioria das pessoas vivem no automático, acham que isso
A crença muitas vezes é não tenho o que fazer, agora sempre tenho o que fazer. E é Sempre. muito libertador. É muito libertador. Depois que você liberta, meu Deus, gente, é outra vida, é outra vida, né? Exatamente. É A um nossa live, oxigênio. a nossa live está chegando ao final, de acordo com o nosso horário ali. Vai dar Sim, sim. 55 minutos, tá? Então, gente, pouco? para não ficar muito longa, por que a gente está encerrando um pouquinho antes também? Porque se a gente tem uma live mais reduzida, a gente consegue mantê-la salva no Instagram. Para quem não assistiu, ter essa oportunidade de assistir. Então, a gente quer. Obrigada, né? A gente só tem que agradecer que vocês estão dando essa oportunidade de novo pra gente. A gente vai continuar perguntando o que vocês querem escutar aqui, né? Porque isso dá um norte pra gente continuar montando os conteúdos. E obrigada por participar desse momento aí de início nosso, né? A gente agradece. Muita gratidão a todos que estão aí, que estão com a gente. Acho que ficaram em torno de 18, 19 pessoas direto conosco aí. A gente, muita gratidão mesmo. Se vocês acham, gente, que... Pode falar, depois eu falo. Não, eu vou pedir para vocês compartilharem a live com quem precisa, porque o nosso objetivo aqui é algo muito maior, é ajudar as pessoas de verdade, né? A gente se coloca a serviço para ajudar as pessoas de verdade. Então, compartilha com quem precisa, né? Com quem precisa, com quem tem alguma coisa para resolver, que não está feliz, né? Principalmente que não está bem, que está precisando limpar, né? Está precisando se olhar. Então, manda dúvidas pra gente, né? E lembrando que as sessões do Energy Healing não precisam ser presenciais, né? A gente faz tudo, a maior parte das sessões a gente faz por aqui, ó, pelo Zoom, pelo Google Meet, as reuniões são dessa forma. Então, se você tiver alguém que precisa dessa ajuda, ou se você precisa, a gente tá aqui, a gente estende a mão, né? Se tem alguma dúvida e quer saber, se o teu caso inclui, manda pra gente, né, Clei? A gente conversa, a gente bate um papo para ver se a gente consegue te ajudar. Sim. Nós estamos muito abertas, né? Muito abertas a receber. Muito abertas a receber, a escutar principalmente, porque quando a gente escuta, a gente já tira um mapa ali, né? Então, viu, Ana? Então, muita gratidão. Deu 55 minutos, né? Mantendo o horário. Muita gratidão a todo mundo que tá aí, que ficou. Gratidão mesmo. E compartilha com quem precisa essa live, né? Tá? Sim. Então... E aí nós vamos divulgar as próximas. A gente vai fazer um apanhado aí para ver qual que é o próximo tema. O mais votado a gente monta e a gente divulga aqui quando que vai ser, o horário, tudo bonitinho. Sim. Né? Alguém falou assim, se vai ser confidencial. Claro que é confidencial, muito confidencial. Tá? A gente faz pelo Google Meet, mas não fica nada gravado. É tempo real, né? É confidencial, sim, tá? É igual uma sessão com psicólogo ou qualquer outro profissional, né? Sim, gente, gratidão, obrigada de novo e até uma próxima. Boa noite para todos. Beijão, então, tá? Beijão para vocês todos. Tá bom. Beijão. Tchau.